Pelos impetrantes, falará o doutor Rafael de Castro Marfim, com a palavra. Muito obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, presidente dessa Corte, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, digníssima relatora do feito em julgamento, senhora ministra, senhores ministros, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República, o presente mandado de segurança, como referido no relatório, endereça contratos administrativos praticados pelo excelentíssimo senhor procurador-geral da República, que indeferiram as inscrições definitivas dos impetrantes no 24º concurso para ingresso na carreira de procurador da República. Salienta-se de início que os dois impetrantes possuem situações fáticas absolutamente idênticas e que ambos lograram aprovação em todas as demais fases do certame. Subjaz aos atos impugnados, como referido igualmente no relatório, que os impetrantes não teriam implementado a condição esculpida no artigo 123, parágrafo 3º da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela emenda constitucional número 45. Em linhas gerais, segundo os parâmetros utilizados pela própria autoridade impetrada, os impetrantes comprovaram, segundo os critérios adotados pela própria condução do certame, lograram comprovar 2 anos, 11 meses e 15 dias de atividade jurídica. Será demonstrado, e aliás, de resto, restou demonstrado nos autos, aqui será evidenciado que esses critérios temporais não restaram adequadamente perpetrados pela autoridade impetrada. Destaca-se que, quando da própria decisão hora vergastada, e notadamente quando do termo da fase de inscrição definitiva, os autores já contavam com mais do que 3 anos de atividade jurídica. De resto, excelências, é conveniente destacar que a pretensão versada nos autos não conflita, ao contrário do que entendeu a autoridade impetrada, com o já enunciado em inúmeros precedentes dessa Corte, em especial com a ADIM 3460. Ao contrário, excelências, a pretensão vazada nos autos, ela se alinha exatamente a 3 precedentes que já foram exarados por essa mesma composição, aliás, por essa Corte, a propósito de questões que envolvem o preenchimento de requisitos necessários para ingresso em cargos públicos. Notadamente, serão depois minudenciados o julgado no mandado de segurança número 26681, de lavra de relatoria do saudoso eminente ministro Menezes Direito, o mandado de segurança número 26682, de relatoria do ministro César Peluso, e também o recurso extraordinário 184.425, de relatoria do ministro Carlos Veloso. Cumpre salientar, excelências, que, portanto, o que se pretende aqui não é a construção de um novo paradigma interpretativo aos preceitos em questão, mas, na verdade, a simples referência à subsunção do fato ou do processo aqui em apreciação a precedentes já analisados por essa Corte. Aqui, nessa tribuna, será destacada notadamente a questão que envolve o cômputo do tempo de advocacia, que, segundo entendem os impetrantes, já seria suficiente para a comprovação do preenchimento do requisito supostamente faltante. Cumpre salientar, como já referido no relatório, que os impetrantes colaram grau no final de 2004, início de 2005. Habilitaram-se definitivamente nos quadros da OAB, a partir da aprovação no exame da ordem, em 22 de junho de 2005. Cumpre salientar, excelências, que esse foi o primeiro momento no qual os impetrantes poderiam ter submetido ao exame da ordem. De resto, vossas excelências sabem, não poderiam ter feito exames da ordem em outras subseções, porquanto teriam colado grau na subseção na seccional do Rio Grande do Sul. Cumpre salientar, excelências, que os impetrantes protocolaram requerimento para a sua inscrição definitiva junto à OAB no dia 6 de julho de 2005. Ocorre que tal pleito só restou apreciado deferido em 2 de setembro do mesmo ano, data essa considerada pela autoridade impetrada como marco inicial do período computável como atividade jurídica. Enfatize-se, excelências, que quando da decisão, e isso já foi referido aqui, quando da decisão ora contraditada, a autoridade impetrada já reconheceu, empregando inclusive verbo no passado, que os impetrantes haviam já implementado tal condição. Aliás, é conveniente ressaltar palavras exaradas pela própria autoridade impetrada, quando assim disse, no dia 10 de setembro de 2008, assim comprovaram os candidatos a atividade jurídica apenas a partir do dia 2 de setembro de 2005, ou seja, completou o prazo de 3 anos após o limite final previsto para esse concurso. Aliás, essa questão da data final prevista para a implementação de tal condição também será referida e já se adianta que não se pretende aqui contrariar ou se contrapor aos critérios, às normas editalistas, mas simplesmente se propor uma nova interpretação, aliás, uma interpretação flexibilizada no concurso pela própria autoridade impetrada a propósito de outros aspectos. Cumpre salientar
Excelências, que quando o término da fase da inscrição definitiva, isso se deu só em meados de setembro, os impetrantes já contavam com mais de 3 anos de atividade jurídica. E, de resto, isso será depois referido com mais cuidado, não há no regulamento do concurso, não há no edital do concurso, nenhuma norma que estabeleça que o momento é o momento da entrega dos documentos necessários para a inscrição definitiva. Há legítimamente a interpretação de que deve-se considerar o término da fase como um todo da inscrição definitiva. Mas, Excelências, querem aqui os impetrantes destacar, basicamente, o fato de que a decisão, ou as decisões impugnadas no presente mandado de segurança, são eivadas de vício e portanto, infringem a direitos líquidos e certos dos impetrantes, na medida em que cometem erros a propósito, basicamente, de 2 aspectos, tanto em relação ao termo inicial da contagem dos 3 anos, como, sobretudo, em relação ao termo final da contagem de tal período. Conveniente também destacar, Excelências, que cada uma dessas circunstâncias, isoladamente, já seria suficiente para a concessão da segurança. Por primeiro, destaca-se, como já referido, que os impetrantes, assim que puderam, submeteram-se ao primeiro concurso para acesso aos quadros da OAB. Demais disso, Excelências, é conveniente salientar que a habilitação deu-se em 22 de junho de 2005. É conveniente ainda destacar um dado fático importante, que entre a colação de grau e tal habilitação, ocorreu um transcurso de mais de 6 meses, em prejuízo, em detrimento do interesse dos impetrantes. É conveniente ainda destacar, e isso está sobejamente demonstrado nos autos, que na primeira ocasião em que os impetrantes puderam requerer a inscrição junto aos quadros da OAB, assim o fizeram. Ocorre que, Excelências, tal procedimento, tal expediente junto à OAB demorou mais de 2 meses, quando também há nos autos sobejamente comprovado o fato de que o procedimento normal costuma durar em torno de 20 dias. É conveniente, Excelências, destacar, até para que não paire dúvida sobre tal aspecto, que outros servidores do Banco Central, ocupantes do mesmo cargo dos impetrantes, também requereram na OAB a sua inscrição nos quadros da OAB, e em relação a esses também o processo perdurou tão somente 20 dias. Diferentemente, em contrário do que aconteceu com os impetrantes, quando tal expediente junto à OAB demorou por razões alheias à sua vontade, por razões, portanto, não imputáveis aos impetrantes, mais de 2 meses. Além disso, Excelências, e esse dado talvez seja necessário destacar, havia um candidato no concurso, nesse concurso, no 24º concurso, que não logrou aprovação nas etapas correspondentes à prova dissertativa, mas que fez esse candidato o mesmo exame da ordem que os impetrantes. E se esse candidato, porventura, houvesse logrado aprovação na prova dissertativa, ele, porquanto o processo dele junto ao OAB demorara só 20 dias, ele teria sua inscrição definitiva avaliada, afrontando-se, portanto, com isso, uma pauta de isonomia que Vossas Excelências hão de reconhecer. Demais disso, Excelências, é conveniente demonstrar que os impetrantes, já planificando a sua vida e planejando lograr aprovação em tal concurso, aliás, interesse de todos os impetrantes, eles, para que essa demora não lhes causasse prejuízo, que veio com a decisão hora ver gastada, eles deduziram junto à OAB inúmeros pedidos de urgência para apreciação de tal expediente. Essa referência, Excelências, quer me parecer conveniente destacar, bem como é conveniente destacar que essa demora de 2 meses, não imputável aos impetrantes e sem qualquer motivo justificado, de um lado, afronta o princípio constitucional, a norma constitucional esculpida no artigo 5º, inciso 78, aquela que estabelece o dever de que os processos judiciais e administrativos tramitem em prazo célere, bem como, especialmente, Excelências, o artigo 49 da Lei Federal de Processo Administrativo, que estabelece o dever de decidir no prazo de 30 dias. Se esse dever de decidir houvesse sido observado, os impetrantes não necessitariam de tal medida heróica presentemente julgado por Vossas Excelências. Diante dessas considerações, Excelências, a propósito do termo inicial
da contagem do tempo em questão, destaca-se novamente que a pretensão vertida pelos impetrantes se alinha a 3 precedentes dessa Corte. Destaque-se, inicialmente, um julgado dessa Corte, quando, da pressão do mandato de segurança número 26681, de relatoria do saudoso ministro Menezes de Direito, que deixou órfão toda uma pleiade de operadores do direito, com o seu falecimento recente e prematuro, diga-se de passagem, quando Sua Excelência assim estabeleceu diante de um cenário de excepcionalidade em que o prazo faltante era de 45 dias, e não de 15 dias, como aqui no caso presente. Dizia Vossa Excelência, se não fossem circunstâncias fáticas menores, como a demora na realização ou no processamento do pedido de inscrição na ordem, o impetrante poderia ter sido inscrito meses antes como advogado. Assim, no caso, se isso tivesse ocorrido, obtendo o impetrante sua inscrição com pelo menos 45 dias de antecedência, ainda que ele se utilizasse rigorosamente dos mesmos documentos apresentados, sua inscrição no certame teria sido deferida pelo MPF. Isso sem desconsiderar que verdadeiramente sua experiência comprovada como advogado, como naquelas peças processuais, não se tornasse, por isso, mais larga. Demais disso, Excelências, também aqui se pretende, na verdade, chancelar pretensão que vem ao encontro de precedente também dessa Corte, quando, no julgamento do recurso extraordinário 184.425, Sua Excelência o ministro Carlos Veloso assentou, e tal decisão restou exarada de modo unânime, que a colação de grau tem eficácia meramente declaratória, o que, por analogia, se poderia referir em relação ao momento terminativo da inscrição definitiva. Isso fica sobremodo relevante se nós demonstrarmos que já quando os impetrantes requereram a sua inscrição nos quadros da OAB, esses impetrantes eles já contavam com toda as condições necessárias para a sua inscrição, razão pela qual, Excelências, é possível que se invoque aqui a ideia também exarada no julgamento do mandato de segurança 26682, que atribuiu eficácia meramente declaratória e retroativa ao momento solene da decisão da inscrição propriamente dita. Demais disso, Excelências, há um destaque a se fazer em relação àquilo que nós podemos considerar o termo final da contagem de tal prazo. O concurso ele contém normas, e aqui não se está a pretender dela se desgarrar, o que se quer é que se dê a interpretação mais efetiva, a plena acessibilidade aos cargos públicos. As normas, tanto contidas no edital do concurso, como também no regulamento, em nenhum momento fazem referência ao momento em que vai se computar a inscrição definitiva, de modo que é legítimo que os impetrantes cogitassem desde quando se inscreveram no concurso, não se quer que mudar as regras do jogo, é legítimo que se cogitasse que os impetrantes interpretassem tais normas no sentido de que quando o final da inscrição definitiva teriam tais condições, porque no momento ou no âmago da fase da inscrição definitiva eles já contavam com os 3 anos de atividade jurídica. Cumpre salientar, Excelências, que quando da decisão, que depois foi objeto de recurso e depois foi objeto de apreciação definitiva, precluindo, portanto, administrativamente, os impetrantes já contavam com mais de 3 anos de atividade jurídica. Excelências, com a leitura dos autos, e aliás com as inúmeras leituras dos autos, se mostra necessário apontar uma contradição intrínseca à decisão aqui atacada. Qual seja a contradição intrínseca que corrobora com a pretensão dos impetrantes? Em relação ao termo inicial, a autoridade impetrada se valeu do momento da decisão quanto à inscrição na OAB, no momento, em relação ao termo inicial. Em relação ao termo final, a autoridade impetrada se valeu do momento da entrega dos documentos. Se a autoridade impetrada se valesse de um critério coerente, adotasse, portanto, só o momento do protocolo dos documentos, aqui no concurso e acolá na OAB, ou se adotasse só o momento da decisão, se houvesse a coerência nisso, haveria já os 3 anos de atividade jurídica devidamente implementados pelos impetrantes. Ou seja, Vossas Excelências vão perceber que, em relação ao termo inicial, valeu-se a autoridade impetrada do momento da decisão definitiva tão somente. Mas, em relação ao termo final, valeu-se a autoridade impetrada do momento do protocolo, da entrega dos documentos, o que, por si só, demonstra uma irrazoabilidade que afronta o artigo 2º, parágrafo único, inciso 6º da Lei 984, Lei Federal de Processo Administrativo. Demais disso, Excelências, e esse é o destaque que eu gostaria de utilizar conclusivamente, eu vou ler uma passagem contida na própria decisão
contraditada no presente mandato de segurança. Dizia a autoridade impetrada o seguinte: a contagem do tempo de 3 anos de atividade jurídica tem de ser equivalente, digo eu, aspas, a 36 meses de efetiva atividade jurídica. Fugir dessa interpretação com a devida vênia é descumprir a Constituição Federal. Excelências, se nós computarmos o tempo que a própria autoridade impetrada computou, os impetrantes terão completado 36 meses. Ou seja, a situação é tamanhamente singular, a situação é tamanhamente limítrofe, que basta que se altere o parâmetro temporal de cômputo do tempo, basta que eu não conte em anos, basta que eu conte em meses, para que os impetrantes tenham implementado tal condição, mesmo que utilizados os critérios inadequados. Requer-se, portanto, excelência, a concessão da hora. Procurador-Geral. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhora advogada, talvez essa seja uma daquelas situações mais dramáticas envolvendo o último concurso do Ministério Público Federal. Estamos aqui a falar, e esse é um fato incontroverso, de apenas 15 dias faltantes para completar o prazo de 3 anos de atividade jurídica. Agora, a circunstância, a despeito de dramática, ela não distingue esse caso em hipótese alguma dos demais. Bom, lembrando, primeiro, que esse concurso teve seu edital construído com base no que esse tribunal decidiu na DIN 3460. Ou seja, os 3 anos se contam a partir da colação de grau. Cargos e funções públicas só valem aqueles ou aquelas privativas de bacharel em Direito, que não é o caso dos impetrantes, porque exerciam cargo de analista do Banco Central de provimento amplo. E o terceiro é que esses requisitos todos deveriam estar satisfeitos por ocasião da inscrição definitiva. Então, o edital ele está baseado exatamente nesses 3 postulados. Bom, vamos aos fatos, né? O que se pretende aqui é uma ginástica para elastecer o prazo, fazer com que essa conta chegue a bom termo, né? Então, o que se pretende de início? Que se conte como termo inicial de atividade judiciária a data em que os impetrantes eles lograram a aprovação no concurso da ordem, e não a data em que efetivamente obtiveram a inscrição. Por quê? Como eles disseram, houve aqui um decurso de prazo absolutamente grande e excepcional, né? Então, nós temos aqui o resultado do exame da ordem foi em 22 de junho de 2005. A inscrição foi só em 2 de setembro de 2005. O fato é grave e reconhecidamente grave. Agora, ele é incapaz, por si só, data vênia, de gerar qualquer direito no sentido ora pretendido. Por quê? A inscrição, o mero fato de lograr aprovação, ele não transforma isso em atividade jurídica. A ministra Ellen Grace, muito recentemente, teve um precedente em que afirmou, no que foi acompanhada pela maioria dos seus pares, que, de acordo com a literalidade do Estatuto da Ordem, o exercício da advocacia é privativo daqueles inscritos em seus quadros. Então, o que gera o início da atividade judiciária no âmbito da advocacia é, em definitivo, a inscrição na ordem. É verdade que, antes disso, pode ser até que, eu até reconheço que haja aí enfim, que a inscrição possa ter natureza meramente declaratória depois da aprovação no concurso. Agora, para efeito de atividade judiciária, ela não gera o efeito de transformar em atividade judiciária aquilo que não é, porque a atividade judiciária para a advocacia só se inicia com a inscrição e não com a aprovação no concurso. Então, essa mora, ela não gera nenhum efeito. A segunda coisa que se pretende é alterar
a fase de inscrição definitiva. A fase de inscrição, a inscrição definitiva, a data final prevista no edital para inscrição definitiva foi 18 de agosto de 2008. Esse dado também controverso. O que se pretende aqui? Se pretende que se considere como inscrição definitiva a fase em que a administração analisou os documentos que lhe foram postos à disposição, julgou e, inclusive, apreciou os recursos. Porque, considerando esse prazo, haveria o transcurso dos 15 dias faltantes. Né? Ocorre, como eu já disse, a DIN 3460 ficou assentado, na data da inscrição definitiva. Nesse concurso, a data da inscrição definitiva se encerrou em 18 de agosto de 2008. E como eu disse, é lamentável, é enormemente lamentável. Agora, o que gera a igualdade na participação, no concurso não é só entre aqueles que participam, mas também daqueles outros inúmeros que deixam de participar, confiantes de que as regras postas serão obedecidas. Então, nós hoje temos 15 dias, amanhã 20, amanhã 45, amanhã 5, então jamais serão os 3 anos, mas sim aquilo que a conveniência, enfim, a situação pessoal do candidato gera, enfim, permite decidir. Com essas considerações e defendendo o ato, porque livre de qualquer ilegalidade, absolutamente livre de qualquer ilegalidade, e ressaltando que a mora da ordem, ela não gera qualquer efeito para esse concurso e, principalmente, para criar atividade judiciária onde não há, que se insiste na denegação desse mandado de segurança.